Seja Deus louvado para sempre, povo de Deus. Como é bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor Jesus, para assim juntos continuarmos anunciando, propagando, falando das grandezas e das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom, como é precioso ter um tempo disponível, um tempo de dedicação, um tempo de investimento na presença, na palavra, no conhecimento, no poder do Espírito Santo, para que ele possa nos amadurecer, para que possamos crescer e desenvolver na presença do Senhor. Como Paulo disse aos Efésios, para que cheguemos à estatura do varão perfeito, porque os ministérios que Deus deu, os ministérios que Deus direcionou à igreja, os ministérios da graça, os 5 ministérios, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre, eles são direcionados, eles são voltados para que a igreja se molde, para que o povo de Deus cresça, desenvolva, amadureça no que diz respeito à imagem, ao amadurecimento de acordo com a palavra de Deus. Então, cresça, desenvolva. Deus levantou um profeta, Deus levantou um pastor, Deus levantou um sacerdote, Deus levantou um mestre, Deus levantou um apóstolo para moldar, para fazer com que a igreja seja a imagem, seja verdadeiramente um varão perfeito, cresça em estatura e para com Deus. Deus seja louvado para sempre. Como é bom estar aqui neste momento, para juntos analisarmos e vermos as palavras do Senhor nosso Deus. João capítulo de número 5, verso de número 22, que diz assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade, verdade vos digo, que aquele ou quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, versículo 25, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Oh meu Deus, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Glória a Deus, palavra digna de toda aceitação, palavra esta poderosa para que nós entendermos, para que pudéssemos entender duas coisas. A primeira coisa que nós devemos entender: Jesus é filho de Deus. Vou repetir: Jesus é filho de Deus. A segunda coisa que devemos entender: Jesus é filho do homem, porque essas duas expressões, filho de Deus, filho do homem, são conotadas a Jesus, porque o próprio texto vai dizer, nós lemos, e o próprio Cristo, ele se intitularizava, ele mesmo falava: eu sou filho do homem. Mas nesse capítulo 5, Jesus intitula-se filho também de Deus, porque assim como o Pai tem vida em si, ele também tinha vida dentro dele. Seja louvado o teu nome, Senhor Jesus. Por isso, Jesus, ele declara-se fazendo-se semelhante ao Pai. Jesus declara-se semelhante ao Pai, no que se diz respeito à sua vida, a vida eterna, porque aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Por isso que todos nós que fomos aceitos no corpo de Jesus Cristo, por adoção em Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus, porque no corpo de Jesus há vida, enquanto no corpo de Adão havia morte, no corpo de Jesus havia vida para a vida eterna. E quando nós falamos vida eterna, não é apenas ter uma vida
abundante, ou ter uma vida longa, mas a vida eterna é ter uma vida com qualidade. Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é apenas uma maneira de viver, porque viver por viver, muitos vivem. O mundano vive, o ímpio vive, aquele que faz a prática do mal, ele vive também. Mas quem está em Cristo não apenas vive, mas tem vida em abundância, vida com qualidade. O sono é melhor, a comida é melhor, a vida que ele vive é melhor, desfruta melhor, é mais prazeroso aquilo que ele tem do que aquilo que o mundo pode ter ou que o mundo quer e tem. Por isso que quem está em Cristo, ou quem tem Cristo, tem alegria completa em si mesmo, porque nós temos a nossa satisfação em Cristo Jesus. E a nossa satisfação, como não está em drogas, em bebidas, em coisas, em jogatinas, em coisas maléficas, a nossa satisfação está em cumprir o desejo e a vontade de Deus mediante a sua palavra. Nós entendemos que Cristo habita dentro de nós. Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo, ele nos dá o desejo, ele realiza em nossos corações, em nossas vidas espirituais, nossas vidas físicas, nossas vidas em todos os âmbitos. Ele faz com que a luz dele brilhe sobre nós, porque nosso desejo não está em nós, o nosso desejo não está em fazer nossas coisas, o nosso desejo está em repousar diante a presença e a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Por isso que o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O ato de confiar no Senhor faz com que eu tenha o regozijo nele. O ato de confiar no Senhor faz com que eu tenha a vida eterna nele. O ato de confiar no Senhor faz com que eu tenha o prazer, o contentamento na sua palavra. A vida eterna é essa, queridos. Não é apenas estar no céu com Jesus. A vida eterna é, antes de você desfrutar uma vida na vida vindoura, é você aqui na terra ter uma vida de sossego, uma vida de paz com Deus. E quando eu falo uma vida de paz com Deus, uma vida de sossego, não é você andar em carros belos, não é você ter mansões e mansões e ter contas recheadas, é mesmo na luta, é você saber quem cuida de você. Como ele disse para o povo de Israel, o Senhor andou, Moisés disse para o povo de Israel: o Senhor andou com vocês durante esse vasto deserto, durante 40 anos e não lhes faltou. Porque quando Deus não falta, não vai faltar a provisão. Quando Deus não falta, não vai faltar o mantimento. Quando Deus não falta, não vai faltar o contentamento. O problema de muitas pessoas é que procuram fora o que tem dentro, procuram encontrar fora das coisas de Deus aquilo que só em Deus se encontra. Irmãos queridos, entenda que você encontrará somente em Deus a vida, a paz, a alegria. Só encontra nas regiões espirituais, só encontra no descansar de Deus, porque Paulo disse aos Éfesos: vocês estão assentados sobre as regiões espirituais, onde Deus lhes abençoou com toda sorte de bênção. Jesus é filho de Deus porque nos dá a vida. Jesus é filho de Deus porque repousa, porque redunda, porque manifesta a vida eterna nele, que está nele, transporta para dentro de nós. Por isso que Jesus disse: eu tenho a vida eterna, aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Porém, entretanto, todavia, contudo, conquanto aqueles que não creem, eles experimentarão o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, ao Filho do Homem dará o direito de julgar. Jesus
por enquanto, ele está sendo o Filho de Deus no que se diz respeito à vida, o tempo da graça, a dispensação da graça. Jesus está manifestando a graça para dar vida àqueles que creem, mas aqueles que não creem, aqueles que não veem a luz, como João também disse, eles provarão a ira do Filho do Homem, porque não creram no Filho de Deus e não creram no Deus que enviou o Filho. Por isso que Jesus, como Filho do Homem, irá julgar toda a carne, porque o Pai enviou o Filho de Deus para manifestar no Filho do Homem a graça sobre graça, porque Jesus, como homem, manifestou o Filho de Deus, manifestou o Cristo, manifestou ao Pai, manifestou e trouxe a palavra ao Pai, porque antigamente era apenas a palavra falada, era o verbo, Jesus saía, mas era escondido, ele saía em tipologia ou encarnado. Jesus ele saía escondido em anjo, saía como pedra, como rocha, como tipo, só que aprove Deus manifestar Jesus para que ele viesse salvar toda a humanidade no seu corpo. Por isso que no corpo do Filho de Deus há vida eterna. Jesus, como Filho de Deus, tem vida, mas como Filho do homem, quem não crê no Filho de Deus, Jesus como Filho de Deus, vai provar o julgamento de Jesus como Filho do homem. Aí que está, queridos, aí que está, porque se as pessoas desprezarem ou não aceitarem a salvação do Salvador, a salvação dos seus pecados, vão provar a ira do Filho do homem. Por isso que o Pai determinou ou estabeleceu a Cristo todo o direito de julgamento. Jesus, por enquanto, é advogado, porque ele é filho que dá vida, e é filho de Deus, porque dá vida, e vida com abundância, e vida eterna. Mas quando tomar aquele seu povo que receberam a vida com abundância, esses receberão o galardão e a vida eterna. Mas aqueles que não aceitarem a Cristo, não confessarem, não crerem que Jesus é Salvador dos seus pecados, vão experimentar o julgamento, porque está fora do corpo de Cristo. Assim como Noé entrou na arca com seus filhos, com suas noras e com a sua esposa, com a sua família, Noé entrou na arca e houve salvação, porque aquilo é um tipo de Jesus. Noé entrando na arca é um tipo de Cristo, o tipo da igreja entrando em Cristo. As pessoas fora da arca são as pessoas que não creram em Jesus, por isso que morrerão nos seus próprios pecados. As águas do dilúvio representam o pecado que está cobrindo e está matando o povo, enquanto a arca representa Jesus, que nós somos salvos da condenação no mundo, a condenação do mundo que é pelo meio das águas. Enquanto as águas para um é condenação, para outros é salvação. Para nós a água é salvação, mas para eles as águas são condenação. Ou seja, esteja em Jesus, Jesus que vai efetuar, Jesus o Filho de Deus que vai dar a vida e vida com abundância. Em quem você está? Em quem você crê? No Filho de Deus ou vai experimentar a ira do Filho do homem? Eu prefiro experimentar a vida do Filho de Deus do que a ira do Filho do homem. Fique com essa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e experimente a vida do Filho de Deus, porque como Filho de Deus, ele tem vida, mas como Filho do homem, ele julgará toda a carne. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos fortalecer para a glória do nome de Jesus.